Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Eu aproveito aqui só para fazer um anúncio rápido. Eu ia fazer antes da gente começar a gravar, mas pode deixar gravado, Marcelo. A respeito do nosso seminário que inicia semana que vem, no weekend que vem, tá? Então, semana que vem nós não teremos aula do Gita. Permanece o convite aberto a todos vocês de participar do seminário a nível não presencial ou virtual ou na internet. É disponível. Quem tiver interessado em participar deste super intensivo, né, de 8 dias, entre em contato com a Betânia. Betânia está por aí? Está aqui, Betânia? Então, qualquer pessoa que queira participar, entre em contato com a Betânia e a possibilidade de assistir às aulas no momento que elas estão acontecendo, mas a pessoa tem acesso a todos os vídeos indefinidamente, tá? Então, a pessoa pode assistir algumas aulas no momento, né, no presencial virtual, e a pessoa mais tarde pode voltar a assistir às aulas a qualquer momento de sua conveniência, e tantas vezes quanto a pessoa esteja interessada, tá? É um Upanishad bacana, vai ser sempre apresentado neste mesmo tipo de contexto vedântico, né? Da nossa Sampradaya. Então, fica aqui aberto o convite a todos vocês. Semana que vem não teremos a aula do Gita. Ok. Então, vamos voltar aqui a essa passagem deste Bhagavan Shiva. Você é meu eu, o substrato, né? Então, você é o ser, você é o meu próprio eu, você é a minha própria natureza, ou melhor ainda, eu sou a própria natureza sua, né? Eu sou esse substrato. Então, aqui, o devoto, após ter passado por todos esses níveis de sadhana, né? Karma, Dharma, Upasana, Shravana, Manana, Nididhyasana, o indivíduo reconhece que a sua real natureza intrínseca é essa consciência, existência, que é a única realidade, o substrato no qual o mundo físico, material e sutil, né, foi superimposto, né? Então, ele diz, você é o Atma, você é o substrato, você é a mente, né? Então, a minha própria mente, a mente de todos os livros, tudo é somente você, tudo é somente Brahman, né? Aí diz, a mente é como a mãe Bhagavati, Parvati. Os pranas são os servos, né, que comandam todos os complexos corpos, mentes, sentidos, né? Estão lá para servir a sua criação, os seus jivas, sejam eles humanos ou jivas do reino animal também. O corpo físico é a sua morada, a morada dos seus jivas. Então, ele está resolvendo tudo em Brahman como Brahman, e ele diz também as ações dos seus jivas, né, neste mundo, são as únicas formas que nós temos para adorar você. Muito lindo, muito maravilhoso, né? Então, a nós é dada a possibilidade de responder aos estímulos da vida de modo tanto quanto dármico e consciente nós possamos, né? O modo qual nós respondemos aos estímulos da vida, né, elas são as oportunidades para que a gente possa reverenciar e agradecer a Deus, né? Então, é uma forma de adoração, de doação, de dedicação das minhas ações, né? Contribuição, eu quero dar, contribuir, doar valor ao campo, ao invés de simplesmente querer extrair, extrair, extrair. Então, os pranas são os veículos e as energias que me permitem o quê? Permitem minhas ações, respostas aos estímulos desse mundo, e as minhas respostas, elas são a minha forma de adoração. Aí fala o sono meu, o sono deste corpo, mente, sentidos, é o meu samadhi.
né? É o modo qual eu simplesmente repouso em você em samadhi profundo. Aí ele fala sobre a caminhada em circunvolução, palavra difícil. Ah, existe esta, esta tradição, né, no contexto da cultura védica, de você girar no sentido horário, né, em torno a um símbolo de Shiva, um símbolo de Ishvara, um símbolo de Brahma. Em Tiruvannamalai, nós temos a montanha lá, Arunachala, e as pessoas vêm de todas as partes da Índia e do mundo para fazer aquele tipo de sadhana, né? Que, se não me engano, se chama Pradaksha, que é girar em torno a um símbolo de Deus. Quando você vai nos templos da Índia, tem sempre um símbolo de Deus e as pessoas ficam girando em torno. Aí tem alguns símbolos de Deus, como a montanha Arunachala, que você fazer um giro completo são mais de 2 horas, né? Então, ele diz aqui que a minha caminhada é a caminhada a você, muito embora eu não esteja realmente circulando, né, caminhando como um círculo, mesmo que seja a minha caminhada em zigue-zague, no fim das contas, é tudo, né, em torno a você, porque você é o substrato, né? A minha fala, não pense que é a minha adoração, a minha oração, a minha devoção, tudo é somente você. A minha fala é a sua oração. Portanto, eu ofereço tudo aquilo que eu sou, como este Jivatma, a você, pois você é a única realidade, né? Então, é uma prece linda, maravilhosa, mas linda, muito bonita mesmo, no qual o indivíduo reconhece e resolve, né, tudo que existe no universo em Brahman ou Bhagwan, como queiramos, né? Como Bhagwan, como Brahman. Não? Existe uma outra passagem aqui, o Swami que conhece todos esses versos, né? Sobre os 1000 nomes de Ishvara, de Vishnu. Tudo que eu faço com meu corpo, fala, mente, sentidos, intelecto, ou tudo que eu faço movido por minhas vasanas subconscientes, tudo isso eu ofereço ao Supremo Senhor Narayana. Então, Narayana, again, é um outro nome para Ishvara, é um outro nome, na verdade, para Krishna, que é um nome dado, né, a Ishvara, representante de Ishvara. Tudo que eu faço com esse corpo físico, com a minha fala, através dos canais dos sentidos, com a ajuda do meu intelecto e com a ajuda das minhas vasanas, porque ninguém consegue viver nesse mundo sem ser movido por vasanas. Eu ofereço as minhas vasanas, as minhas determinações cognitivas intelectuais, né? Os meus pensamentos, né? As minhas percepções sensoriais, a minha fala, o meu corpo. Tudo isso eu ofereço a você, o Supremo Senhor, o Lord Ishvara. Que bonito tudo isso, né? Imagina se nós tivéssemos uma cultura deste tipo aqui. Essas pessoas, elas estão constantemente repetindo esses versos, né? E algumas pessoas compreendendo profundamente o significado de tudo isso e visualizando, né? É como eu já citei algumas vezes, na Índia, em alguns lugares da Índia, a religiosidade espiritual é tão tangível, né? Que você chega lá, você parece que você está intoxicado por aquela energia devocional. Ajuda muito, né? Isso significa o quê? Punha espiritual, sim, méritos espirituais, né?
Ok, o senhor me diz, não precisa ser uma ação religiosa, você se dedica e como um bhakta, um desfrutador, você nunca deve protestar. O que vier, seja bem-vindo. Tudo isso nós vimos no segundo capítulo e no terceiro capítulo. Então, as ações religiosas, elas não precisam ser pujas ou rituais religiosos. Elas podem ser ações de arrumar a casa, limpá-la. Pode ser qualquer tipo de ação mundana, né? Porque você é um karma yogi, aquele que converteu ações mundanas em práticas religiosas e espirituais, né? Tudo que você faz, se você dedica a Ishvara, né? E como tudo aquilo que você recebe como um desfrutador ou recebedor, nunca reclame, nunca proteste. Dê as boas-vindas a tudo que chega a você. Nós vimos isso no início do Gita. Este é o Karma Yoga Vedântico, né? Que vai cuidar dos dois aspectos da personalidade do jiva humano, como executor e como recebedor. E essa compreensão não somente vai desenvolvendo esta emoção sublime, que é a devoção, a doação, né? A reverência e o amor a Deus, mas vai pedindo, vai percebendo, vai permitindo uma resolução do ahamkara, né? Do ego, que quer o que quer, quando quer, o modo que quer, né? Vai resolvendo ele em Ishvara. O que significa resolver o Ahamkara em Ishvara? É simplesmente colocar o ego humano em seu devido lugar. Qual é a devida posição deste ego humano? É assim, Senhor, eu sei que você é o criador deste universo, não existe criação sem um criador. Eu ouvi dizer que é uma criação aparente, mas ainda assim, tudo que existe na dualidade existe dentro do âmbito do aparente. E eu compreendi que é somente dentro do âmbito do aparente que eu posso reconhecer aquilo que é além desta aparência, que é a única realidade, que é o substrato do Brahman. Portanto, eu sou grato a tudo isso, né? Não somente eu tenho esse sentimento de amor e gratidão, e etc., etc., mas eu tenho uma compreensão que me permite manter este ego humano em seu devido compartimento, em sua devida posição, entendeu? Qual é o papel deste ego humano? É simplesmente se alinhar com as leis e os princípios do Criador, compreender claramente que existe um Criador, compreender que ele rege tudo isso através de leis e princípios, né? Compreender que eu preciso me adequar a essas leis e viver deste modo, de tal modo que o ego, que antes se achava o responsável, né, por todas as suas ações e acreditava que um dia talvez ele consiga controlar o campo de modo a ver somente aquilo que eu quero, porque eu quero e quando eu quero. Então, esse ego ele vai sendo educado por esses ensinamentos revelados, vai se colocando em sua devida posição. Então, é como se o ego está se resolvendo em Ishvara, se resolvendo na compreensão de que Ishvara e somente Ishvara é o Karma Paladata, é aquele que concede os resultados dos nossos karmas, é aquele que nos concede os nossos parabadas. Nós não temos nenhum motivo para nos rebelarmos e dar chiliques, obrigarmos com Deus, ou isso e aquilo, porque você precisa compreender esta equação kármica em sua totalidade e compreender que tudo que chega a nós foi desenhado sob medida para favorecer o crescimento desta compreensão, né? Então, não somente no ponto de vista de fazer em harmonia e receber com o espírito de prasad, o ego ele vai perdendo aquele sentimento de eu e meu, ahamkara, mamakara. O ego vai perdendo aquele sentimento de que eu sou o fazedor, eu sou o desfrutador. Ele vai desenvolvendo mais uma compreensão barra sentimento de que eu sou um instrumento. Eu fui desenhado para responder aos estímulos do meu traçado.
mas ainda assim eu não tenho nenhum controle sobre os resultados. Os resultados são controlados por esta equação chamada Daiva, que é um outro nome dado a Ishvara, a totalidade de todos os fatores que corroboram para os nossos parábadas de momento a momento. Então, existe uma transformação também, não somente ao nível emocional, que agora as minhas emoções são devoções, são expressões de adoração, de gratidão, de reverência, eu recebo tudo como passado, mas do ponto de vista cognitivo, esse sentimento, eu sou o fazedor, eu sou o desfrutador, vai se dissolvendo no sentido de que o ego simplesmente ele compreende aquilo que é realmente a sua responsabilidade. Porque dizer que não, eu simplesmente dissolvi o ego, dissolvi o senso de ser o fazedor, porque tudo é Ishvara. Isso da mágica é um mal-entendido, que se tudo é Ishvara, eu não preciso nem fazer um esforço para observar o Dharma. Eu não preciso fazer um esforço para receber os meus parábolas sem reclamação, né? Não, eu compreendo o papel do Jiva, né? De tal modo que eu preciso fazer um esforço para observar o Dharma, desenvolver esta atitude devocional, religiosa, né? Mas sabendo que eu não tenho controle a respeito do destino meu, o destino de uma nação, o destino de uma civilização humana. A gente não tem nenhum controle, mas nós estamos contribuindo através das nossas ações que irão nutrir as vasanas, o campo das vasanas a nível coletivo, macrocosmo, ok? Portanto, Arjuna, permanecendo no yoga, abandonando o apego e permanecendo mesmo, tanto no sucesso quanto no fracasso, execute as suas ações, a equanimidade é chamada de yoga. Essa é uma passagem bonita do capítulo 2 do Gita, né? Para aqueles de vocês que não fizeram esse curso do início, a sugestão é assistam às aulas aqui, mas retornem ao início, porque o Gita tem tudo e é simplesmente um projeto de educação religiosa e espiritual que não é realmente estabelecido e assimilada da noite para o dia, requer trabalho da nossa parte. Com equilíbrio mental, emocional, aceitemos todas as experiências da vida. Este é o Karma Yoga Rupa, devoção na forma de ação, né? Bonita essa passagem, Karma Yoga Rupa. Então, eu sou um devoto e a minha devoção é expressa na forma da minha ação com uma determinada atitude de um bhakta. Que você siga isso, né, Arjuna? Então, Madhi, Madhi Bhaktata Bhavaha. Sim, que você se torne meu devoto, sim. Que você siga isso e se torne meu devoto. Isso é aos poucos converter o seu objetivo não nas coisas que você pode obter através do favorecimento de Deus, mas Deus vai se tornando o seu objetivo. Swami diz assim, não tenha pressa, leve o tempo que for necessário. Inicialmente, ninguém escolheria Deus como meta, ninguém escolhe moksha como meta no início. No início, nós escolhemos metas que são, né, circunstâncias favoráveis, é natural que seja assim. E se você tiver uma lista de desejos e colocar Deus ali, ainda assim Deus será o último na lista. Então, é, né, aceite inicialmente, vá cumprindo, vá buscando a realização dos desejos materiais, tá? E gradualmente o indivíduo amadurece e compreende que essas conquistas materiais, elas não resolvem realmente a problemática humana. Não pense que Deus pode esperar eternamente, embora seja esse o caso. Continue trabalhando para realizar os seus desejos, mas muito importante, observe sempre o Dharma. Você precisa de cumprir as suas ações, realizar o seu desejo
que sejam legitimamente em harmonia com o Dharma. Depois, compreenda as limitações de todos essas realizações de desejos, até mesmo aqueles em harmonia com o Dharma. Os piores desejos são aqueles que compelem o indivíduo a violar o Dharma. Depois tem aqueles desejos, né, que simplesmente são em harmonia com o Dharma, mas ainda assim o indivíduo compreende, né? Isso também não irá me resolver. Gradualmente, você abandona o objetivo por artha karma, que são objetos de segurança, de prazeres, né? E você vai desenvolvendo um desejo por Dharma e Moksha. De desejos não auspiciosos para auspiciosos, que são os superiores, né? Resultados agradáveis, mas os resultados que me elevam espiritualmente. Deixe que tudo isso aconteça gradualmente e naturalmente. Portanto, quando a fruta estiver madura, torne-se o meu devoto. Assim você se tornará um desejante intenso de moksha, né? Mumukshutva, aquele desejo intenso, né? Busque o eterno ilimitado Brahman, que é o único princípio atemporal ou não efêmero. Portanto, o objeto confiável e não o não confiável. Então, o Brahman é um objetivo, né? O objeto se torna mais uma coisa mítia, né? Mas o objetivo final, que é confiável, né? É simplesmente Deus. Você confia em Saguna Deus até um certo ponto, né? Porque você transferiu a sua confiança e o seu apoio, o seu desejo por coisas deste mundo, você transferiu para desejar Deus, a compreensão da natureza de Deus, muito mais confiável. Por quê? Porque a gente tem um objetivo, desejo, né, por coisas desse mundo. Por que que a gente deseja pessoas, coisas, objetos e situações? A gente deseja tudo isso por quê? Quem é que pode responder isso? O senso de incompletude. Então, a gente deseja tudo isso porque a gente se sente incompleto e a gente sofre, né? E, por um outro lado, a gente deseja tudo isso porque a gente acredita que, obtendo tudo isso, nós possamos obter a felicidade, né? Então, a gente ainda investe a realidade nesses objetos e a gente ainda confia nesses objetos como meio de me pacificar e me tornar feliz, né? Então, a maturidade vai permitir ao indivíduo ah, a não confiar mais nessa vozinha que diz, mas essa situação nova, esse emprego novo, esta cidade nova, este, né, namorado novo, esta namorada nova, né? Então, essas vozinhas, o indivíduo maduro começa a desconfiar de tudo isso, ele já não cai mais na repetição desses enganos, né? Ele abandona tudo aquilo que não é realmente digno de confiança e E ele vai para a busca espiritual a respeito da compreensão da natureza Saguna barra Nirguna Deus, o único princípio realmente seguro, né? Uma fonte de paz, de segurança, de permanência, né? Então, então voltando para essa investigação, essa inquirição que eu abri, né? Todo mundo busca no mundo aquilo que a gente busca, né? Porque a gente imagina, viaja, né? Que aquilo ali realmente contém intrinsecamente a felicidade que eu estou buscando. Entendeu, Betânia? A gente busca nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias, nas situações, né? Porque a gente acredita que intrinsecamente, agora sim, se for uma situação, uma pessoa perfeita,
Agora eu tenho certeza que eu vou encontrar a felicidade. Então, a maturidade é você compreender que toda busca humana é uma busca pela felicidade, só que você está buscando a felicidade no local no qual a felicidade não existe, né? A busca humana é sempre a busca pela felicidade. Esse é o ponto que eu estava abrindo, que eu quase perdi o fio da meada. A gente busca as coisas porque a gente acredita que a gente encontra a felicidade. Toda busca humana é uma busca pela felicidade, é a busca pelo Ananda. Até que um dia você descobre, mas eu estou buscando pela felicidade, pela paz, né? No lugar errado, né? Então, onde encontramos essa felicidade? O Vedanta diz, se você compreender a natureza de Deus, e se você compreender a sua natureza como idêntica à natureza de Deus, você vai encontrar a única fonte de felicidade, de segurança e de paz que existe, tá? Todo mundo quer a felicidade e o Vedanta nada mais é do que uma proposta radical, revolucionária que diz a felicidade você não encontra nos objetos de desejo, mas você encontra como um estado mental de uma mente realmente pacificada, bem resolvida através do Atma Yana, ou pelo menos de Ishwara Yana, compreensão da natureza de Saguna Ishwara, compreensão da natureza de Nirguna Brahman, e irá resolver a mente de tal modo que ela possa experimentar uma felicidade que não depende dos objetos de desejos, dos objetos de ganhos, mas é uma felicidade mais do tipo uma paz e uma tranquilidade daquele e daquela que compreendeu que o mundo, os objetos do mundo são exatamente como a poltrona de papelão que o Swami Paramarthananda gosta de apresentar como ilustração. Se você encontra tantos objetos do mundo, sempre lembrem de são como cadeiras de papelão, né? Elas são muito feitas, bem feitas, pintadas, decoradas, elas parecem servir realmente como segurança, né? Como conforto, mas você olhe para tudo isso e lembre, né? Eu jamais posso sentar nesta cadeira de papelão. Você pode curtir, olhar, ver, ficar encantado, mas jamais sente nela. Significa jamais se apoie nessas coisas do mundo como fonte de segurança e felicidade. O mundo inteiro, os objetos do mundo inteiro são exatamente como uma poltrona de papelão. Aparece e desaparece, é em constante modificação, não oferece nenhuma estabilidade, portanto, nenhuma segurança é possível através da realização desses objetos, desejo por objetos, né? É perecível, jamais se apoie nos objetos do mundo, eles são perecíveis, instáveis, efêmeros, né? Eles não contêm a segurança e a paz e a felicidade que buscamos. Então, em palavras mais simples, se você quer crescer em maturidade, jamais se apoie nas pessoas. Mas se você quiser realmente um apoio inicial, se apoie em Saguna Ishwara. Você transfere a sua dependência das coisas do mundo para a dependência em Saguna Ishwara, até que você descubra que a real natureza de Saguna Ishwara é Nirguna Atma, a sua própria natureza. Então você se torna um com Nirguna Atma, porque você sempre foi de natureza Nirguna Atma. Você passa da dependência das coisas do mundo para a dependência em Saguna Deus, para a descoberta da natureza Nirguna Deus como a única realidade, portanto, a sua própria natureza. E este terceiro estágio não é mais uma dependência em Nirguna Brahman, porque Nirguna Brahman é a sua própria natureza, mas é total independência ou autodependência.
Portanto, torne-se meu devoto, aprenda gradualmente a depender de Deus. Se alguém perguntar, mas por que que você se sente sempre mais seguro, mais pacificado ultimamente? Você parece ser pobre, parece não ter dinheiro, parece viver, né, com uma conta bancária magrinha, mas você parece sempre mais feliz, pacificado, satisfeito, etc., né? Se alguém te perguntar onde você encontra essa segurança, né, você, você pode simplesmente dizer, essa é uma longa história, mas se você estiver interessado, venha para o Vedanta Brasil. Aquelas pessoas que me veem como não diferente delas, oferecem adoração a habitarem em mim. Eu cuido do yoga, aquisição e da preservação daqueles que são sempre firmes. Esse é um verso muito importante, famoso, né? Filosófico também, muito sutil. Aquelas pessoas que me veem como não diferente delas, está se referindo ao Yanni, né? Aquele que compreendeu a natureza nirguna atma de tudo, de todos, né? Aqueles que sabem que eu não me encontro lá fora num templo ou na totalidade do cosmos Hiranyagarbha, o cosmos sutil, né, manifesto como todas as impressões mentais, cognitivas e emocionais, com aqueles que me veem, né, simplesmente como a sua própria natureza intrínseca, né, aqueles que me veem como não separados ou à parte, eles veem a eles como não separados e a parte de mim mesmo, né? Eles sempre oferecem adoração em mim. Por quê? Porque eles compreenderam a não separação, o que é o significado da não dualidade. A realidade é não dualidade. Existe somente o Brahman. Aqueles vivem em mim sempre porque eles compreenderam que só existe eu. Portanto, eu cuido do yoga, da aquisição e da preservação de todos aqueles. Então, a yoga, eu cuido de tudo aquilo que o indivíduo necessita, né? Aquisição, ganho, obtenção, não se preocupem, né? E eu cuido da preservação, porque como nós sabemos, né, na vida a gente coloca muitas ações, existe muito significado para a palavra yoga, até mesmo o ganho de coisas materiais, elas são vistas como yoga. Então, eu cuido da aquisição, o ganho daquilo que você precisa e quer, e eu cuido da preservação também, manutenção, porque a gente pode perder as coisas, né? Aqueles que estão sempre firmes em mim não terão esse problema. Problema de quê? De obter e manter, a estresse, né, associado a essa necessidade de obter e manter, obter e manter. A sua mente será pacificada através da compreensão da natureza não dual e o indivíduo não terá essa problemática de desejo por haver e manter. Esta compreensão da minha real natureza irá pacificar e resolver a mente desses devotos que se veem exatamente como idênticos à minha própria natureza, né? Então, essa aquisição e preservação, do ponto de vista da dualidade, a gente busca segurança e satisfação, obtendo coisas e mantendo coisas que a gente gosta, né? Mas, como nós sabemos, é uma limitação enorme, porque obter o que você gosta requer muito esforço e muitos fracassos. E manter também requer esforço e fracassos, porque tudo é efêmero, tudo é passageiro, né? Então, fundamentalmente, a yoga de obter e manter é nada mais a busca pela felicidade que só pode ser obtida para aqueles, né, por aqueles que se veem como não diferente de eu mesmo. Aqueles que oferecem as suas ações como adorações, eles se veem né, em mim, a única realidade. Portanto, esse problema de a perturbação derivada do esforço por obter e manter é resolvido, né, para aqueles que são firmemente, né, claros nessa compreensão, né?
Então, se refere a um conhecimento que pacifica a mente do indivíduo, mas não existe nada de místico realmente a respeito disso, porque o ser humano, por mais elevado espiritualmente que ele seja, né, ele também ainda ele é operado por um corpo de vasanas, né, a nível causal, onde existem ainda muitas tendências humanas antigas. Se você, por exemplo, Felipe, amanhã você perder toda a sua fortuna, ficar pobre, né, não pense que você não possa ter uma reação humana de dar um pouco de chilique, entendeu? Porque tudo isso também é natural, mas o que ocorre é o quê? Como o Swami Paramarthananda coloca, o ganho, os frutos do autoconhecimento é uma redução do FIR, né, do fear. A frequência de crise, a frequência de choque, né? A intensidade dessas, perdi tudo. A intensidade é menor, a frequência é menor e o Yanni recupera mais rapidamente, tá? Então, este conhecimento espiritual, né, ele faz de modo que o indivíduo possa encarar as perdas, as crises, né, as tragédias do mundo, né, porque eles estão sempre firmes neste autoconhecimento, eles se recuperam rapidamente, o impacto é mínimo ou muito minimizado, né? Então é por aí. Portanto, entre neste processo vedântico, eduque a sua mente, dizendo que o meu apoio é em Deus, as pessoas estão ao meu redor, mas eu vou interagir com elas, cumprindo, observando os meus papéis. Se eu puder, eu ajudo alguém, mas eu não posso criar vínculos de dependência e apoio na busca de ter segurança, né, através dessas pessoas. Eu transfiro o meu desejo por segurança, por desejo em Deus, confiança em Deus. Seja meu devoto, Krishna diz de novo e de novo, me mantenha como a sua meta suprema. Gradualmente, você se tornará um desejo pela compreensão final da real natureza de Deus como Nirguna Atma. Torne-se um Tivra Mumukshu, um desejante intenso, aquele que deseja o autoconhecimento em moksha. Moksha deve ser o único objetivo, o objetivo final. O moksha, em geral, ele frutifica. O desejo por moksha é um desejo. A gente coloca ali que a quarta qualificação, ela também é um desejo. E o desejo, no início, é dito ser um problema, porque ele perturba a mente. O desejo por moksha, ainda assim, é um desejo que, até um certo ponto, ainda estressa um pouco a mente, né? Então, esse desejo, ele frutifica como autoconhecimento na medida que os outros desejos, desejos por coisas do mundo, eles são largamente diminuídos, intensamente, entendeu? Extensamente diminuídos. É como que, em analogia, que o desejo por moksha, por autoconhecimento, libertação, ele requer muita energia e ele vai obter energia somente na medida que os outros desejos eles desaparecem. Porque se a gente tiver 2.000 desejos intensos, mais o desejo de moksha, naturalmente a energia do desejo, né, que é um prana importante, é uma energia fundamental, então a energia vai ter que ser dividida entre o desejo por moksha e o desejo por outras 2.000 coisas. Na medida que essas 2.000 coisas se tornam 200, se tornam 20, se tornam 5, o que que ocorre? É pura matemática. Eu tenho muito mais energia à disposição para intensificar este desejo por moksha, né? Então, no final das contas, esse desejo por moksha deve ser o objetivo mais intenso, é o desejo mais intenso.
Ele não deve ser um entre muitos objetivos, ele deve ser, no final, o único objetivo, ou um dos únicos objetivos. Na verdade, ele frutifica quando ele, no final das contas, se torna o único objetivo, no sentido de que o indivíduo não quer saber nem de mais nada. Tá? Vocês que me conhecem, vocês lembram daquela passagem que eu compartilhei com vocês, onde eu digo, ó, leva a minha vida, mas é isso que eu quero. Eu quero esta revelação, eu quero me descobrir em você como a única realidade, né? Então, chega um ponto na maturidade do indivíduo que esse desejo é tão ardente que ele consumiu todos os outros desejos. O fogo, o desejo por moksha, né? Ele vai consumindo os outros desejos. Tudo aquilo que a gente, né, achava, isso talvez sim, isso talvez sim, isso talvez sim, isso talvez sim, tudo isso começa a ser visto como mais e mais ilusão. Qualquer coisa que eu procuro a ver deve ser visto apenas como um meio para o quê? Para esse fim. O que que é mumukshu? Mumukshutva. É um desejo ardente por moksha. Me manter sempre, né, dentro dessa perspectiva de meta suprema, tornar-se um tivra mumukshu, desejante intenso. Resumidamente, tornar-se praticante das 4 qualificações, né? Então, vocês lembram quais são as 4 qualificações? São os 4 Ds, né? Discriminação, a gente precisa trabalhar a nossa discriminação, a nossa cognição intelectual, que nos permite discernir e discriminar, determinar. E na medida que a nossa discriminação é boa, nós vamos exercendo essa discriminação, discriminando entre o quê? Dharma e adharma, Dharma e adharma, Dharma e adharma, de modo que eu voto sempre no Dharma, observo o Dharma, sacrifico as minhas tendências adármicas no altar do Dharma através da minha discriminação, que está ficando sempre mais afiada e me permitindo observar o Dharma, ou me alinhar com o Dharma, que são as leis e os princípios de Deus. Então, discriminação, né? Discriminação entre Dharma e Adharma, isso vai fazendo de modo que eu desenvolva a segunda qualificação, que é quase como o outro lado da moeda, discriminação, que é a despaixão ou vairagya, ou simplesmente uma equanimidade a respeito daquilo que a vida me traz. Tá? Então, quando o indivíduo exercita esta discriminação, né, alinhando as suas ações, palavras e intenções com o Dharma, ele vai desenvolvendo uma capacidade de aceitar aquilo que no início, né, era dito ser muito desfavorável, né? Muito uma fonte de grandes crises, de modo que a equanimidade permite ao indivíduo receber o Parabada com equanimidade ou com despaixão, dispassion, em inglês a gente diz discrimination, dispassion, não paixão, não apego aos resultados. Resumidamente, tornar-se um praticante das 4 qualificações. A terceira é a disciplina que nós obtemos através do Upasana também, né? Observar o controle, né, da natureza das nossas, a disciplina, ter uma disciplina das minhas vasanas, compreendendo, discernindo quais vasanas favorecem a minha elevação espiritual, quais vasanas me declinam espiritualmente, quais palavras, né, desejos, intenções, ações, né? Eu vou filtrando tudo isso através desta vigilância, desta disciplina, né? Controlando os órgãos dos sentidos, né? Controlando meus instrumentos de ações. Então, nós temos o desapego, que vai gradualmente diminuir. Nós temos as disciplinas, que eu já estou falando, né?
O Swami gosta dessa analogia das crianças que gostam de brincar com brinquedos. E as crianças adoram os balões com gás, né? E elas ficam encantadas com o balão, e às vezes, quando o balão vai embora, ou com alguém leva o balão e dá para o vizinho, ou o seu brinquedinho favorito foi para o vizinho, a criança ela tem uma crise de chilique, né? Então, você vai abandonando aquele apego, aquele desejo, aquela afeição por esses brinquedos e vai se tornando um, um desejante de Deus, né? O maior apego é o apego a Deus. Esse apego a Deus terá que ser transcendido também mais tarde, através de uma discriminação maior. Você obterá um desapego maior. O desapego mais elevado que existe é o desapego a Ishvara, Saguna Ishvara, tá? Para aqueles de vocês que compreendem o que eu estou dizendo. Então, esse é o desapego final, a despaixão, até mesmo a respeito daquilo que Ishvara te concede. Você já não busca Ishvara para se apoiar nele, no início sim, depois não. Você simplesmente aprecia Ishvara, agradece a Ishvara e tudo mais, né? Vive em harmonia com as leis de Ishvara, mas mais como um servente de Ishvara e muito menos para se apoiar em Ishvara, tá? Portanto, seja um devoto, desapegue-se de todas as coisas perecíveis e se voltem para mim. Krishna avisa aqui, se você precisa se tornar livre de desejos e aversões, precisa se libertar de desejo e medo. Aversão ao mundo não é prescrita, não é prescrita. Aversão aos familiares não é prescrita. Então, ele está dizendo que não é que você precisa desenvolver uma aversão ao mundo, aversão às pessoas, aversão aos familiares, né? Isso pode ocorrer, sim, mas aí, né, a pessoa precisa reconhecer que não é por aí. As escrituras dizem, não, o problema não está nas pessoas e no mundo, o problema está na sua mente, que ainda busca apoio e dependência nas pessoas e no mundo. Não saia correndo do mundo e vá se esconder numa caverna, você simplesmente transforme a sua mente de tal modo que ela não se apegue nas coisas do mundo, às pessoas, aos familiares, nada disso. Portanto, as Escrituras dizem que o problema não está nos familiares e no mundo, mas está numa mente que se apega e a mente precisa se tornar livre e não apegada, mas no nível intermediário, que se apegue a Deus para poder abrir mão da dependência e apego às coisas do mundo. Isso é a maturidade no nível intermediário, que vai permitir a você uma equanimidade, um comportamento neutro, uma determinada positiva indiferença em respeito àquilo que você gosta e àquilo que você odeia, tá? Então, se no início você tem aquela relação, oh, odeio isso, oh, amo isso, odeio isso, você vai ficando mais equânime, porque você está desenvolvendo uma maturidade religiosa espiritual. A realidade, a liberdade nada mais é a liberdade de raga dvesha, né? Desejo e aversão. Como é que você sabe que você desenvolveu equanimidade ou positiva indiferença a respeito dos meus desejos e medos? Aquilo que Shwara nos apresenta, se são em harmonia com meus gostos e desgostos ou não, você vai desenvolvendo uma positiva um positivo okayness. Ok, não, tudo bem, ok, você vai desenvolvendo isso, tá? E como é que você sabe que é uma positiva indiferença, né? Na ausência daquilo que eu desejava, eu estou bem. Na presença daquilo, eu também estou bem. Esta é a equanimidade, que transcendeu a dependência a respeito do que eu quero e não quero. Isso é chamada de vairagya, em sânscrito, desapego.
Então, desenvolva viveka, discriminação, desenvolva vairagya, desapego, desenvolva disciplinas, né? As disciplinas necessárias, né? Através do Upasana, e isso te conduzirá ao desenvolvimento deste desejo ardente pela libertação. Isso tudo somente é possível através desta atitude devocional real, né? E se você tem todas essas coisas, se você tem essas devoções, essas qualificações desenvolvidas, você me compreenderá, você se resolverá através da compreensão de minha natureza Nirguna Atma. E eu farei de modo que todos os seus problemas, seus desejos, seus medos sejam resolvidos através do autoconhecimento que transforma e liberta. Tudo que você precisa desenvolver as 4 qualificações, tudo o resto ocorre naturalmente dentro do tempo de Deus, através da graça de Deus. A gente diz o que eu tenho que fazer é cultivar e desenvolver mais Sattva Guna, de modo que essas qualificações sejam naturalmente desenvolvidas e o resto eu deixo por conta desta Daiva, que é a natureza de Deus, como a totalidade de todos os fatores que corroboram para os nossos parábadas, né? A graça de Deus. Para obter autoconhecimento, eu preciso de muita graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta como? Como as Escrituras, como um guru competente, honesto, que foi beneficiado realmente pelo autoconhecimento. Ah, mas eu nunca sei quem é um guru de verdade, quem é autoconhecido, quem não é autoconhecido, quem é um acadêmico, quem não é um acadêmico. Como que eu vou saber se alguém é realmente um Yani, né? Como eu vou saber se uma pessoa tem Yana ou não tem? É aquela história, um cego nunca poderá saber se a outra pessoa é cega ou não, né? Então, no mundo espiritual, existem muitos cegos conduzindo outros cegos, e a problemática é que a maioria das pessoas, elas se sentem atraídas por grandes sangas, né? Onde existe um cego, né? Conduzindo muitos cegos, e aquele sentimento de pertencimento a uma grande família, sangha, né? Dá um certo conforto, mas fundamentalmente o buscador ele nunca sabe quem é realmente o Yanni e quem é o Aniani, né? Porque você precisa ser um Yanni para observar e inferir se uma pessoa tem o Yana ou não tem o Yana, né? O buscador ele pode viajar, achar, não, aquele ali tem Yanni, pode até discutir, né? Não, ele tem Yanni sim, mas você precisa ser um Yanni para reconhecer o Yanni. E ainda assim, não 100% garantido, né? Porque você pode inferir através daquilo, do modo dos quais elas se comportam. Se eu desenvolver essas 4 qualificações, Krishna diz, eu lhe enviarei um guru Yanni. Swami diz que Ishvara tem um departamento cheio de guru Yanni. Se o indivíduo estiver pronto, existe um ditado que diz, quando o indivíduo, quando o discípulo é pronto, o guru aparece. Mas ele sempre aparece. O guru, o discípulo estando pronto, aparece sempre um guru do nível dele. Pode ser um dos gurus mais elementares, mais defeituosos, mas aparece. E cada um obtém o guru que merece. Este é um sistema meritocrático. Shvara vai mandar para você aquilo que você merece, até que você esteja pronto para entrar em contato com as escrituras dos Upanishads e de um expositor conhecedor das escrituras que e é, foi e é beneficiado pelo autoconhecimento, né? E que seja honesto. É sempre disponível. Ok.
Quando uma pessoa estiver pronta, ele enviará um guru. E tal pessoa acabará por se tornar um guru. É parte da nossa tradição. Param, param. O discípulo se torna um expositor no futuro. Mas ele precisa ser devidamente preparado, educado, autorrealizado. Pessoas que pensam que compartilhar um pouco de conhecimento aqui e ali faça da pessoa um yane, né, um status de guru, está muito enganado. Portanto, venha e alcance a mim através de tudo isso. Eu sou aqui, Krishna diz, eu sou o guru dos gurus. Você não poderia ter mérito superior a esse. Eu sou o melhor guru, né? A devoção, a yoga da devoção, Hariom. Assim termina o 11º capítulo, denominado Vishvarupa Darshana Yoga, que é a essência dos Upanishads, que trata do conhecimento de Brahman, bem como das disciplinas preparatórias e que está na forma de um diálogo entre o Senhor Krishna e o grande discípulo Arjuna. Tudo lindo e maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido esse capítulo 11, né? Muito intensamente focado no espírito da devoção, que é algo que as pessoas, né, nós do mundo ocidental somos mais carentes, né? O ocidental é mais inclinado a desenvolver devoção por um desses gurus de barba longa, né, branca, etc., que anda, caminha de um certo modo e fala, olha de um certo modo. Mas a maturidade faz de modo que Ishvara realmente coloca a pessoa em contato com os ensinamentos dos Upanishads. Hari Om, Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.